O que está para arrebentar no Dragão não é apenas mais um dia de mercado, não é apenas mais uma pré-época. É uma sucessão de acontecimentos que estão a mexer com a alma portista, a deixar-nos inquietos, ansiosos e com aquela sensação no estômago de que algo grande está para acontecer, para o bem ou para o mal. Nos próximos minutos vais ouvir 5 histórias que não vão deixar ninguém indiferente, 5 momentos que tocam o orgulho, a raiva, a saudade, o medo e a esperança, tudo de uma vez, tudo no mesmo vídeo. E aviso já, há coisas que vais ouvir aqui que ainda nem chegaram à rua. Há um rumor que vem de fora e atinge o coração do balneário. Há uma baixa que mexe com a estratégia da primeira batalha, há um jovem que perde espaço, há uma perda que vai muito além do futebol e há também um raio de energia nova que nos faz acreditar outra vez. Por isso, meu amigo portista, agarra-te bem, deixa o teu like, ativa o sininho, subscreve, porque o que eu tenho para te contar hoje vai mexer contigo, e o mais forte está guardado para o fim. Rodrigo Mora não tem ainda idade para pedir um café sem que o empregado lhe pergunte se tem a certeza, mas já é falado como alvo prioritário de um dos maiores clubes do planeta, e não é rumor vago, não é conversa de jornal para encher páginas, é a imprensa espanhola a garantir que o Real Madrid está disposto a pagar os 70 milhões da cláusula e levá-lo já neste verão. É impossível não parar para pensar na velocidade desta ascensão. Há pouco mais de um ano, Mora estava a dar os primeiros passos na equipa principal do Porto e agora tem gigantes do futebol mundial prontos para abrir cofres e fazer dele uma das caras da próxima década. E não é difícil perceber porquê. Aos 18 anos, Rodrigo Mora não é apenas uma promessa. É rendimento imediato, é maturidade com bola, é visão de jogo e é decisão nos momentos certos. A época passada fala por si. 35 jogos, 11 golos, 4 assistências, titularidade conquistada sem favores e, para completar, a chamada de Roberto Martínez para a Seleção A, onde fez parte do grupo que venceu a final fora da Liga das Nações, um título raro e histórico para Portugal. Quando um jogador tão jovem mostra este nível, é natural que o mundo o queira. O Porto respondeu como um clube que sabe o valor que tem em casa. Renovação até 2030, cláusula fixada em 70 milhões, mensagem clara de que o jogador está blindado e não está no mercado. Mas no futebol moderno, cláusula não é barreira, é apenas um número. E para clubes como o Real Madrid, com músculo financeiro e estratégia de longo prazo, esse número é aceitável quando vêem um talento que pode marcar uma era. Florentino Pérez já fez isto tantas vezes que até parece fórmula. Identificam jovens com qualidade para se impor ao mais alto nível, fecham a contratação antes de atingirem o pico, moldam-nos à sua maneira e colhem os frutos durante anos. E não é apenas o Real Madrid a seguir Mora. O PSG já manifestou interesse e mantém o nome dele na lista, mesmo que nesta janela pareça concentrado noutros alvos. E quando mais de um gigante se posiciona, a probabilidade de disputa aumenta. E numa disputa deste género, o Porto sabe que está sempre a jogar contra forças que têm mais recursos e mais poder de sedução no mercado. Para nós, adeptos, esta história é uma faca de 2 gumes. Por um lado, há o orgulho imenso de ver um jogador formado no Olival ser reconhecido e desejado por clubes desta dimensão. É a prova de que a nossa formação continua a produzir talento de topo capaz de se impor em qualquer contexto. Por outro lado, há aquela ansiedade permanente de que esta admiração se traduza rapidamente numa saída precoce, cortando uma história que podia ter capítulos memoráveis no Dragão. E aqui entra a pergunta que queima na mente de qualquer portista. Será que conseguimos segurá-lo? A cláusula está lá, o contrato está assinado, mas quando um clube como o Real decide pagar, não há muito a fazer. E se esse momento chegar, não vamos ter tempo para nos despedir, a saída é imediata e fica o vazio. O que mais custa é pensar no que poderia ser se Mora ficasse mais tempo. Com a experiência que já acumula e a margem de evolução que tem, podia ser a cara de uma geração, liderar títulos, criar memórias eternas. Podia marcar uma era como outros marcaram antes dele. Mas o mercado, especialmente no topo, não vive de romantismo. Vive de timing. E o timing que o Real Madrid vê é agora. E por mais que custa admitir, a sensação é de que estamos numa contagem decrescente. Cada dia que passa sem notícia de recusa definitiva é mais um dia em que tudo pode acontecer, mais um dia em que alguém pode ligar para o agente, mais um dia em que a cláusula pode ser ativada. Enquanto tudo isto se desenrola, nós olhamos para o presente imediato, porque há um outro problema que já não é suposição. É certo, confirmado, e vai mexer já na primeira jornada da Liga. Uma ausência importante, uma baixa que obriga a mudar o plano inicial e que deixa o Porto a começar o campeonato sem uma das peças que podia ter influência direta no resultado. E essa história, essa que nos apanha logo no arranque, vem já a seguir. Francisco Moura, reforço que chegou para dar mais opções e mais competitividade no lado esquerdo da defesa, não vai sequer entrar na ficha de jogo para o duelo de estreia contra o Vitória de Guimarães. E esta não é uma ausência que se possa disfarçar com palavras bonitas.
O jogador voltou a falhar o treino no Olival, limitando-se a fazer tratamento e trabalho de ginásio, o que significa que ainda não está fisicamente pronto para ir a jogo. Para quem esperava ver Moura já a dar os primeiros sinais com a nossa camisola, é uma frustração enorme. Porque o arranque de campeonato é sempre aquele momento em que queremos ver todas as caras novas, perceber como encaixam no sistema, como reagem à pressão, como sentem o dragão a empurrar. E agora vamos ter de esperar mais. E esperar, quando a ansiedade é alta, é sempre mais difícil. Este jogo contra o Vitória não é, nem de perto nem de longe, um teste fácil. Estamos a falar de um adversário que, nos últimos anos, não tem medo de vir ao Dragão disputar o jogo, que tem conseguido bons resultados na Liga e que chega motivado, com nova equipa técnica e uma pré-época intensa. Era precisamente o tipo de contexto onde ter todas as opções disponíveis fazia a diferença, especialmente numa posição como a de lateral esquerdo, onde a profundidade e a rotação de jogadores são essenciais. Francesco Farioli, que já tinha o desafio de preparar a equipa para um início forte e convincente, vê-se agora obrigado a reajustar as peças. Moura, que podia trazer velocidade, amplitude e capacidade de cruzamento desde trás, fica de fora, e isso significa que a equipa terá de procurar soluções internas para tapar a ausência. Mais do que isso, é um lembrete precoce de que a temporada é longa e que as lesões não esperam pelo momento certo para aparecer. O que custa mais é que esta lesão surge antes de Moura ter a oportunidade de ganhar ritmo competitivo e entrosamento com os colegas num jogo oficial. Porque treino é treino, mas jogo é outra história. É no relevado, com adversários a sério, que um jogador começa a ganhar confiança e a mostrar o que pode oferecer. Esta paragem inicial atrasa todo esse processo e deixa um travo amargo na boca dos adeptos que queriam ver novidades já na primeira noite da Liga. E, para ser claro, isto não é apenas uma questão de curiosidade ou de querer ver jogar. Numa época em que o Porto precisa de arrancar bem, com vitórias e segurança defensiva, ter menos uma opção válida no plantel pode ser um fator que pese, especialmente contra equipas que sabem explorar bem as laterais. A ausência de Moura não muda tudo, mas obriga a repensar muito, e isso, num jogo de estreia, não é o ideal. Agora resta-nos esperar que o tratamento e o trabalho físico devolvam o jogador rapidamente ao relevado. Porque um campeonato é feito de continuidade, e cada ponto conta desde o primeiro dia. E se já começamos com uma baixa, a lição é clara. Vamos precisar de todos, em todos os momentos, para enfrentar as batalhas que aí vêm. E falando em batalhas, há uma que já começou de forma silenciosa, longe das câmaras, mas que é igualmente reveladora daquilo que se passa dentro do clube. É sobre um jogador que, por agora, troca o palco principal pelo palco secundário. E isso, para quem ambiciona estar entre os melhores, é um teste e tanto. Essa é a próxima notícia. Tomás Pérez, médio argentino de apenas 19 anos, vai arrancar a temporada na equipa B do Porto. Está confirmado. O jovem jogou no duelo contra o Feirense na Liga 2, no mini-estádio do Olival. E se por um lado isto pode ser encarado como uma oportunidade para ganhar minutos, por outro é impossível ignorar que, há poucas semanas, ainda falávamos dele como opção legítima para Francesco Farioli na equipa principal. O que mudou? A resposta parece estar na concorrência feroz pelo meio-campo. Alan Varela é dono e senhor da posição mais recuada. Steven Eustáquio é uma presença sólida e regular, e ainda há a perspectiva real de chegar um reforço para essa zona antes do fecho do mercado. Neste cenário, Pérez vê-se empurrado para a equipa B, não por falta de talento, mas porque o espaço no 11 e até no banco está apertado. E aqui começa a frustração para quem o acompanha. Tomás não é um desconhecido. Chegou jovem, com estatuto de promessa, mostrou qualidade na bola curta, visão de jogo e capacidade para acelerar a posse quando é preciso. Fez parte dos treinos da pré-época, deixou bons sinais, mas a realidade do futebol de topo é cruel. Talento sem espaço para jogar acaba por estagnar. Jogar na B pode ser positivo para manter ritmo competitivo e continuar a evoluir, mas o salto que qualquer jogador jovem quer dar é o de passar para o Dragão, sentir a pressão das bancadas cheias e enfrentar adversários de primeira linha. E esse salto, para já, fica adiado. O jogo contra o Feirense acabou empatado a 0 e serviu como um teste, não só para Tomás, mas também para a forma como o Porto gera estas transições entre a principal e a secundária. Porque cada minuto que ele passar em campo é uma oportunidade para provar que está pronto para voltar a subir de patamar. E no meio disto, há um detalhe que não passa despercebido. A decisão de o colocar na B surge numa altura em que a equipa principal está a entrar numa nova fase de identidade, com Farioli a implementar ideias diferentes e a pedir muito aos médios na construção de jogo. É legítimo pensar que Tomás poderia crescer nesse contexto, mas, por agora, vai ter de esperar. Para os adeptos, isto deixa um sabor agridoce. Por um lado,
há a esperança de que a passagem pela B seja curta e que ele volte rapidamente à principal. Por outro, há sempre o receio de que esta descida seja o início de um afastamento prolongado, ou até que outros clubes se apercebam da situação e tentem aproveitar. O que fica certo é que, mesmo longe dos holofotes da equipa A, Tomás Pérez continua a ser um nome a seguir. E quem sabe se, com alguns jogos bem conseguidos e as circunstâncias certas, não estaremos daqui a pouco tempo a falar do seu regresso ao Dragão. Mas antes disso, há algo que nos obriga a mudar completamente de tom, porque do luto e da dor pode nascer a motivação para lutar ainda mais. A próxima notícia é sobre um treinador que falou pouco, mas disse tudo e que deixou claro que o Porto vai carregar para dentro de campo um legado que não pode ser esquecido. Então vamos à quarta notícia, e aqui o tom muda completamente, porque, por mais que falemos de transferências, de lesões e de escolhas táticas, há momentos em que o futebol é sobre algo muito maior, algo que se sente fundo no peito. Francesco Farioli podia ter feito a conferência de imprensa habitual antes da estreia na Liga contra o Vitória de Guimarães, mas não fez. Não por acaso, não por capricho, mas por respeito. Respeito a Jorge Costa, diretor do futebol profissional do Porto, que nos deixou esta semana vítima de uma paragem cardiorrespiratória. No lugar de respostas longas a perguntas de jornalistas, Farioli escolheu falar diretamente aos meios do clube, numa mensagem curta mas carregada de significado. E foi aí que, com poucas palavras, conseguiu dizer tudo. Têm sido dias muito difíceis para todos nós. Não é fácil lidar com este tipo de emoções. A única coisa que depende de nós e que queremos fazer é honrar a memória e o legado do Jorge Costa. Sempre que treinarmos aqui, no relvado do Olival, recordaremos a imagem dele ali sentado e eu sinto que o Jorge vai estar sempre connosco. Estas não são frases ditas para encher espaço. São a confissão de alguém que percebeu muito depressa o que Jorge Costa representava, não apenas como profissional, mas como símbolo da mística portista. Um homem que, ao voltar ao clube, tinha como sonho recuperar essa essência, esse ADN de competir até ao último segundo, de viver o Porto com intensidade dentro e fora do campo. E Farioli fez questão de assumir esse compromisso. Temos de seguir o exemplo do Jorge, a sua paixão pelo clube e tentar demonstrar o ADN dele dentro do campo. Quando ele voltou, o seu sonho era implementar um certo tipo de futebol e os melhores comportamentos fora de campo. Fazer isso acontecer é responsabilidade nossa. No meio de um início de temporada onde já há desafios e pressões suficientes, o treinador encontrou espaço para lembrar que há causas maiores do que os resultados imediatos. E essa é talvez a parte mais inspiradora desta história. Perceber que a memória de Jorge Costa vai agora viajar com a equipa, jogo após jogo, como uma força invisível mas presente. O jogo contra o Vitória de Guimarães ganha assim um peso diferente. Já não é apenas sobre 3 pontos, é sobre começar a época da forma que Jorge gostaria, com intensidade, com raça, com entrega incondicional. Farioli alertou que o adversário é difícil, que mudou de treinador, que vem motivado e preparado para lutar pelos primeiros lugares. Mas também deixou claro que o Porto vai tentar ditar o ritmo desde o primeiro minuto e dar o máximo em campo. E é precisamente aqui que a energia muda. Porque esta não é só mais uma estreia na Liga, é o primeiro capítulo de uma temporada que começa com a responsabilidade de homenagear alguém que deu tanto ao clube. E quando há algo tão forte a unir jogadores, equipa técnica e adeptos, nasce aquela chama que transforma o ambiente no Dragão. E essa chama é a ligação perfeita para a última história de hoje, porque se há dias que nos lembram que o futebol é feito de perda e saudade, há outros que trazem palavras capazes de incendiar a esperança. E foi isso que um jovem extremo brasileiro fez, à sua maneira, na véspera desta nova caminhada. Então vamos fechar com a quinta notícia, e aqui o sentimento é puro combustível para a alma, porque depois de dias de tensão, de incerteza e até de luto, há sempre alguém que aparece para lembrar que acreditar ainda faz sentido. William Gomes, jovem extremo brasileiro de 19 anos, não é dos nomes que mais tempo de antena ocupa nos jornais, mas talvez seja exatamente por isso que as suas palavras caem tão bem nesta altura. Na véspera da estreia do Porto na nova temporada, recorreu às redes sociais para deixar um recado aos adeptos, e não foi um recado qualquer. Que seja uma grande época para nós. Cabeça fria e comprometimento acima de tudo. Vamos com tudo. Somos feitos de ferro, guiados pela dor, erguidos pela alma e levados por um dragão. Não é poesia de gaveta, não é frase feita para marketing, é um grito simples, direto, de quem sente que está a vestir algo maior do que ele próprio. E é impossível não sorrir ao ler isto. Porque William ainda está a dar os primeiros passos no futebol português, com apenas 11 jogos e um golo na época passada, mas já percebeu, e transmite aquilo que muitos veteranos às vezes esquecem. O Porto vive de compromisso, de entrega total,
saber que cada minuto em campo é uma oportunidade para honrar a camisola. Estas palavras chegam num momento perfeito, porque a temporada arranca com incertezas no mercado, com lesões inesperadas, com ajustes táticos ainda a ser assimilados, mas também com a possibilidade de transformar cada obstáculo num motivo para lutar ainda mais. E ouvir um jovem assumir publicamente que está pronto para dar tudo é como sentir um sinal de que a nova geração não tem medo de carregar o peso da história. Para os adeptos, esta mensagem é mais do que motivação, é uma chamada à presença. É quase um convite para encher as bancadas, para cantar mais alto, para mostrar que a união entre a equipa e o Dragão não é só um slogan. Porque um jogador pode correr até ao limite, mas é a vibração vinda das bancadas que muitas vezes o faz dar aquele passo extra, aquele sprint impossível, aquele corte salvador no último instante. William fala de cabeça fria e comprometimento. E essa combinação é ouro para uma época longa. Cabeça fria para não se perder nos momentos maus, comprometimento para não relaxar nos momentos bons. É o tipo de mentalidade que, se for partilhada por todo o plantel, pode ser a diferença entre uma época apenas razoável e uma época de conquistas. E é assim que fechamos as 5 histórias de hoje. Começámos com o receio de perder um talento gigante para Real Madrid, passámos por uma baixa dolorosa na estreia, por um jovem empurrado para a equipa B, por um treinador que fala com o coração partido mas determinado, e acabamos com a esperança renovada nas palavras de um miúdo que quer deixar marca. Agora é contigo. Comenta, partilha, manda este vídeo ao amigo que vive o Porto tanto quanto tu, porque esta temporada vai exigir tudo de todos. E lembra-te, quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte.